noite a todos. Boa noite. É uma alegria imensa estar aqui com vocês nessa noite, especialmente essa semana que nós estamos com o nosso evento, SED, primeira vez, né, estreia desse evento, que esperamos que continue nos próximos anos, a Semana Espírita Jovem. E agradecer mais uma vez o pessoal aqui da casa, do FEMEL, por nos receber. Estamos muito felizes de estar aqui hoje e conhecer a casa de vocês. Como vocês podem ver, hoje eu vou falar sobre uma temática diferente, vamos assim dizer, que muitas vezes a gente escuta dentro dos eventos da federativa, né, da FEP, da FEB, e muitas vezes a gente não trabalha muito isso internamente nas nossas casas espíritas, né? E eu me coloco dentro também, porque apesar de ainda me considerar jovem, eu sei que às vezes a gente também fica com um pezinho atrás, com aqueles mais novos, né, com as crianças, com os adolescentes, mas por outro lado, também sei a importância disso tudo, porque como vocês puderam ouvir, eu nasci em berço espírita, e muitos podem achar isso uma dádiva, né, algo maravilhoso, também acho, mas também tem um outro lado, que é a responsabilidade. Então a gente já nasce ali na família espírita para não ter por onde fugir, né? Então a gente sabe das nossas responsabilidades. E como a doutrina espírita sempre nos ensina que nós somos autorresponsáveis, ou seja, tudo que nos acontece, nós temos essa responsabilidade, seja uma escolha feita agora, ou seja, uma escolha feita anteriormente, que a gente não se recorda atualmente. Então, é uma grande responsabilidade estar dentro do movimento espírita, mas também uma alegria. Então, eu tive a oportunidade de participar de toda a evangelização espírita e posso dizer o quanto ela foi importante na minha trajetória pessoal. Porque a gente acha que muitas vezes a criança, o jovem que está ali dentro da sala, não está prestando atenção, ou está cansado, não quer ouvir sobre, né, as passagens de Jesus, sobre os princípios do Espiritismo, mas no decorrer do nosso dia a dia, quando a gente vai crescendo, os desafios que vão chegando no nosso dia a dia, a gente percebe que faz toda a diferença essa sementinha que nós plantamos dentro da evangelização. Então, sou suspeita para falar, né, porque além de ter sido evangelizada, eu também sou evangelizadora. Então, acho que o coração do centro, para mim, é a evangelização, porque é ali que você vai semear não somente aquelas pequenas pessoas, mas aqueles espíritos, né, milenares que somos. Por isso, que quando a gente fala sobre protagonismo juvenil, e a gente vai esmiuçar ainda essa palavra para ficar bem fácil o entendimento de todos nós, muitas vezes a gente ou assusta, ou a gente pensa, não, mas isso acontece. Mas infelizmente não. Infelizmente a gente ainda tem muitos desafios e barreiras para ultrapassarmos e precisamos seguir em frente. Porque aqui, todos nós aqui hoje, né, tem os mais novos, mas os mais novos serão mais velhos, e os mais velhos já foram mais novos, né? Então, em determinada fase da nossa vida, a gente vai passar por todos esses momentos. E aí já chamo a atenção para o início da nossa fala de hoje, para uma fala de Haroldo Dutra Dias. Eu não sei se vocês tiveram um acesso, mas ele teve recentemente uma live que ele fez em Renato Pietro, que é ator, é um ator que no cinema ele caracteriza, né? Ele atua como André Luiz, das obras Nosso Lar, né? E aí eles fizeram uma live e eles estavam discutindo sobre o movimento espírita, né? E o futuro do movimento espírita. E Haroldo trouxe uma reflexão que aí depois, não sei se chegaram até vocês, mas bastante gente passou a compartilhar, que é a fala seguinte, que eu trouxe aqui uma parte. Deixa eu ver se vai mudar.
que ele diz o seguinte, que nós temos que repensar o nosso compromisso com o movimento espírita. Porque todo espírita adora dizer que é espírita, gosta de estudar, gosta, né, de dizer que é praticante, que participa de alguma obra caritativa ou não. Mas será que realmente nós somos espíritas no nosso dia a dia? Porque não basta entrar no centro espírita e sermos espíritas, isso é muito fácil. E no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, no nosso bairro, no nosso grupo social ali de amigos, né? Ele fala, a gente tem que repensar. Porque a média de idade atualmente de todos os centros espíritas do Brasil é acima de 50 anos de idade. E tem algum problema em relação a... Voltou. Tem algum problema em relação a isso? Lógico que não. É importantíssimo que a gente consiga abranger todas as idades dentro da doutrina espírita, dentro da religiosidade em si. Mas a gente deve se preocupar sim com o futuro, né? E aí ele deixa essa frase no final, é um vídeo, né? Ele transcreveu algumas partes, que se continuarmos assim, daqui 40 anos não existe mais movimento espírita. Porque pensamos, daqui 40 anos eu também serei idosa, né? E os outros? Quem que vai dar continuidade, né, ao trabalho, a todos esses ensinamentos, todo esse trabalho realizado, né, há tantos anos? Então é algo de se pensar. E mais uma vez, né, muito embora hoje ainda me considere jovem, né, inclusive recentemente a gente recebeu lá em Londrina o médium Orlando Noronha. E aí a gente esteve com ele, né, ela jovem, discutindo, falando sobre mediunidade, e a esposa dele falou que nós não somos tão jovens assim. Não, nós somos jovelhos, ela falou. Tudo bem, mais ou menos. Mas brincadeiras à parte, mesmo nos considerando jovens, né, que a gente fala que ela jovem é para aqueles que se sentem jovens de alma, porque a gente não tem limite de idade. Vocês podem ver que a nossa média aí é 30 anos aí para cima. Mesmo assim a gente sente dificuldade, mesmo assim a gente ainda tem barreiras. Então vejam, eu não estou falando ali de um jovenzinho de 15, 18 anos, estou falando de nós, né? Estou com quase 29 anos, quase nos 30 já, e mesmo assim a gente tem essas dificuldades. Então esse pensamento, essa fala de Haroldo é muito importante para nós iniciarmos esse pensamento, porque a gente tem que pensar dele para frente. Como eu disse, né? Daqui a alguns anos, nem eu serei mais jovem, né? E a continuidade? Será que vai existir? A gente está plantando essa semente dentro das casas, dentro da evangelização, né? A gente fala que é o coração da casa. Então a gente tem que ter essa responsabilidade de trazer para nós, para incentivarmos as pessoas ao nosso redor também. Né? Mudar. E aí, falando da palavra em si, o que é protagonismo, né? Então, o que a gente traz aí? Protagonista é o personagem principal de uma narrativa, como obras literárias, cinematográficas, teatrais, musicais. Sobre ela, a trama é desenvolvida. Então, ela é como se fosse um destaque, tá? Mas a gente vai ver que muda um pouco esse significado dentro do movimento espírita. Protagonismo juvenil é, então, uma forma de reconhecer que a participação dos adolescentes pode gerar mudanças decisivas na realidade social, ambiental, cultural e política onde estão inseridos. Então, é um significado geral de protagonismo juvenil. Tá? E aí, quando a gente aplica dentro do movimento espírita, o que a gente pode encontrar? A gente vê que o significado é um pouquinho diferente e até complementar. Primeiro, né, o que é movimento espírita? Conjunto de atividades que tem por objetivo estudar, divulgar e praticar a doutrina espírita, contida nas obras básicas de Allan Kardec, colocando ao alcance e a serviço de toda a humanidade. Esse significado de movimento espírita está lá naquelas cartilhas da FEB, tá? Federação Espírita Brasileira. Protagonismo juvenil, então, no movimento espírita, o que seria exatamente? Atuação dos jovens como personagem principal de uma iniciativa, atividade ou projeto, voltado para a solução de problemas reais. Portanto, a participação ativa e construtiva do jovem nas
atividades espíritas dentro de um centro espírita ou em um evento. Se vocês puderem ver, né, esse nosso evento, inclusive, é um exemplo disso, onde nós tivemos a participação ativa de vários jovens para a realização dessas palestras, da divulgação, né, da distribuição do conteúdo do nosso evento. Então, quando a gente fala em protagonismo, volto a dizer, né, a palavra é tão bonita, imponente, a gente gosta de usar dentro da federativa, mas a parte prática ela é um pouco mais difícil. Aí a gente vai ver mais para frente que muitas vezes a gente interpreta esse significado errado. Porque quando a gente fala em protagonismo, dá a impressão que a gente quer colocar o jovem em destaque e esquecer de todo o resto. Ou deixar ele ali sozinho, dando conta de um evento ou de um trabalho. Mas não é esse o significado. Na realidade, o protagonismo juvenil, ele é um trabalho de duas partes, de duas ou mais gerações, onde sim, o jovem ele vai ter autonomia, né? Vai estar à frente de um evento, vai expor suas ideias, vai auxiliar, mas não vai estar sozinho, pelo contrário, sempre acompanhado de outras gerações, de outras pessoas, para auxiliar ali na base. E na verdade, se a gente for pensar na prática, esse é o verdadeiro movimento espírita. Porque a doutrina espírita, assim como o cristianismo em si, é uma religião, né? São ensinamentos que englobam toda a sociedade, independente de cor, credo, né? Credo aí bem entraria nos princípios específicos do espiritismo, mas independente de idade, de raça, né? Independe. É toda uma sociedade envolvida através daquela crença, daquela fé, que a gente sabe que auxilia no nosso dia a dia, na nossa jornada aqui na Terra. Então, na realidade, se a gente for ver o protagonismo juvenil, até se fala em protagonismo infantil, que também coloca, né, as crianças, né, os mais novos, também como personagem principal, é importante essa autonomia para criar o quê? Aquela primeira responsabilidade. Porque eu escuto de várias pessoas também que, não, mas eu quero dar iniciativa para o jovem, eu quero que eles continuem, mas eles não querem. Eles não têm responsabilidade, ou eles começam e eles param, né? Isso acontece também. A gente tem que enxergar esses dois lados. Por isso que, quando a gente trabalha o protagonismo juvenil dentro do movimento espírita, é um trabalho de mão dupla, é uma via de mão dupla. Então, tem que sim ter, né? A gente vai ver, o jovem ele tem que ter aquela responsabilidade, tem que ter comprometimento, tem que estudar, né? Tem que fazer tudo certinho. E as demais gerações também. Tem que apoiar, tem que incentivar, tem que confiar. Porque isso é viver em sociedade. Nós vivemos em sociedade, nós precisamos uns dos outros. É claro que a nossa jornada evolutiva ela é totalmente individual. Porque tudo que eu fizer, eu vou colher. Ou tudo que as minhas omissões, eu também vou ser responsabilizado. Mas a gente pode e deve se auxiliar nessa jornada. Na palestra de ontem foi muito bem falado pela Maria Fernanda, né, lá no Centro Espírita Neném, sobre essa nossa responsabilidade geral. Nós temos sim o dever de auxiliar uns aos outros na compreensão, em guiar para um bom caminho, né, em puxar ali para o trabalho, em incentivar que aquela pessoa esteja. É nossa responsabilidade também, né? A gente sempre gosta de falar que nada é por acaso. Então, se aquelas pessoas estão no seu meio, nada é por acaso. Você tem também responsabilidade sobre elas. Você deve auxiliá-las. E aí eu trouxe algumas perguntas para a gente refletir também acerca do tema. Que a gente, na verdade, já falou no início. Quem são os dirigentes das casas espíritas? Quem são os palestrantes, né? A maior parte. Quem são os evangelizadores? Quem são os professores dos cursos, né? EGE, curso de mediunidade, curso de recepção, curso de passe, vários cursos que a gente tem.
Lógico, a gente não vai generalizar, mas na sua maior parte são pessoas mais velhas. E lembramos que nem sempre os mais velhos são os mais experientes. É lógico que, mais uma vez, o intuito do protagonismo é realmente essa junção de gerações e nunca a distância. Porque também, se a gente se distanciar, isso vai ser pobre para o movimento espírita. A gente tem que deixar enriquecido. Então não basta o jovem também ficar afastado sozinho, fazer do jeito que ele quiser, também não basta os mais velhos também fazerem tudo sozinho. A ideia é unificar. Inclusive a união é um dos princípios basilares do Espiritismo aqui no Brasil. Então, o que a gente tem que fazer em relação a isso? Esse pedaço é retirado do livro Protagonismo Juvenil, Adolescência, Educação e Participação Democrática, do Antônio Carlos Gomes da Costa. Ele diz o seguinte: o protagonismo preconiza um tipo de relação pedagógica que tem a solidariedade entre gerações como base, a colaboração do educador educando como meio e a autonomia do jovem como fim. Então, olha só que legal. Para essa base ficar sólida, ela tem que ter essa mescla de ideias, de idades. Voltou. De idades, de ideias, de ânimos, de experiências. Educador educando vai ser o meio, ele vai encaminhar, ele vai ser o caminho, ele vai ensinar, ele vai conduzir. E a autonomia do jovem vai ser a finalidade, porque é óbvio, né? Não é de um dia para o outro que a gente vai ter autonomia, nenhum de nós, independente da idade. Não é de um dia para o outro que a gente vai chegar no centro espírita e já vamos ser chamados para participar da diretoria ou algo nesse sentido, né? A não ser que sejam centros que realmente precisam de trabalhadores, enfim. Mas da diretoria é mais difícil. Nos chamam para outros trabalhos, né? Evangelização, recepção, aqueles mais urgentes. Então não é de um dia para o outro, nada vai ser assim. Mas esse dia a dia, esse aprendizado conjunto, ele é uma construção. E esse é o intuito. Tá? Então, para a antiga geração, como fazer? Retirado lá da cartilha da FEB, Federação Espírita Brasileira, Orientação para Ação Evangelizadora Espírita da Juventude. Primeiro, estimulando a efetiva participação do jovem, e parece fácil, mas é difícil, e eu falo isso como evangelizador e como jovem, tá? Porque eu tenho amigos que eu construí, que na verdade eu considero como irmãos, que eu tenho um vínculo tão grande, desde lá de pequenininho da evangelização, só que cada um está para um lado. Alguns continuam até hoje, ativamente no movimento, e outros não. Depois de certa idade, houve essa evasão. Não que eles deixaram de acreditar no espiritismo, não, eles acreditam, mas não frequentam, não participam, né? Sempre tentando chamar para os trabalhos, enfim. Mas cada um segue o seu rumo, tem as suas escolhas. Mas eu sei que a base deles é forte. Por quê? Porque lá atrás, quando nós éramos mais jovens, nós éramos crianças, nós fomos estimulados, nós fomos incentivados, seja pela nossa família, seja entre nós, porque a amizade também ela é muito importante para nos manter no trabalho. Por isso que a gente fala que ela jovem, a gente também construi, cria laços de amizade. Né? Também tenho pessoas que são meus irmãos também, que eu conheci lá no início da aula. E alguns mudam de cidade e tudo mais, e mesmo assim a gente mantém contato. Então o estímulo, ele faz toda a diferença. E às vezes a gente acha que está sendo chato, às vezes, né? Com os nossos filhos, com os nossos netos, os nossos sobrinhos. Porque dependendo da idade, dependendo do dia, a gente tem preguiça mesmo de ir para o centro. A evangelização lá no nosso lar de domingo de manhã. Então imaginem, é o único dia que a criança e o jovem teria para acordar mais tarde. Mas não, acorda cedo para ir para o nosso lar.
Então, muitos deles não acordam felizes. Ninguém acorda, né, saltitante, querendo para evangelização. E eu também era assim, né? Às vezes a gente faltava, voltava, mas mantinha ali. Só que esse estímulo, no caso da minha mãe, de sempre falar, não, tem que ir. Dormiu tarde, escolha sua, mas depois você dorme tarde, vai lá. Né? Que a gente acha que é chatice. O próprio estímulo de um amigo falar, ai gente, não tô com vontade de ir, não, mas eu vou, vamos, então vamos todo mundo. Faz toda a diferença. Então, não desistam. Tá? Eu sei que é chato, às vezes a criança, o jovem vai falar, não, mas não conheço ninguém, eu tô com sono, eu tô cansado. Tudo bem, né? Faltar um dia ou outro, mas mantenha, porque isso vai fazer diferença lá no futuro dela, né? Já falei no início que fez para mim. O esforço nessa inclusão, que acho que ele casa bem com esse estímulo, a gente tem que se esforçar e se incentivar. E a confiança também, que é super importante. Às vezes a gente não confia nem em nós mesmos, né? A gente tem essa dificuldade da autoconfiança, do amor próprio, tudo que envolve auto-perdão é difícil. Quem dirá confiar nos outros, né? Mas é importante, quando a gente confia e fala, não, eu sei que você consegue. Vai lá, faz a prece inicial. Vai lá ler o Evangelho, né? Antes do grupo público começar, da palestra. Essa confiança faz toda a diferença para a pessoa realmente continuar. Porque quando você dá um papel para a criança e para o jovem num evento, ou no trabalho, ele se sente importante. E aí ele vai criando aquele comprometimento. Então fala, não, mas toda quarta-feira eu vou lá e eu tenho que fazer a prece inicial. Ou eu tenho que abrir o centro, ou eu tenho que ligar o projetor. É meu papel, é minha responsabilidade. Claro, se eu faltar, a outra pessoa vai fazer no lugar, mas aí eu vou estar acumulando função para outra pessoa. A pessoa se sente importante. Isso não só jovem, né? Acho que todos nós, em todas as idades. Então, essa confiança é importantíssima entre nós. E a nova geração também. Como fazer? E como eu disse, é uma via de mão dupla, né? Todos nós temos que nos comprometer. Primeiramente, ter responsabilidade e comprometimento, como tudo na vida. Então, o que a gente vê? E aí, depende de idade, na realidade. As pessoas começam, conhecem um trabalho, amam o trabalho, ficam animadas. Vai um mês, depois para de ir. Né? Por quê? Porque quando a gente está comprometido com o trabalho, acontecem inúmeros desafios. A gente tem o nosso grupo de estudo toda terça-feira à noite, que eu adoro, mas toda terça-feira, vamos falar toda, né? Mas quase toda terça-feira, chega lá às 6 da tarde, bate aquele cansaço, fala, meu Deus, ainda são 6 da tarde, o estudo começa às 8. A gente vai até 9h30, às vezes até quase 10, né? Que a gente empolga. Fala, meu Deus, que preguiça. É bom, né? Mas, nossa, eu queria hoje ficar em casa, descansar. Mas não, eu tenho comprometimento. Eu que estou lá, não só para conduzir o estudo, né? Porque, na verdade, é um estudo, já fazendo um parênteses, um merchan para vocês, é um estudo bem gostoso, bem informal. A gente faz a leitura e a gente comenta entre nós. Uma conversa, né? E ainda tem a responsabilidade de fechar o centro, né? Porque como a gente empolga nos nossos comentários, o outro grupo público que tem também no mesmo horário sempre acaba mais cedo. Então, eu estou com a chave do centro, eu tenho que fechar. Teve até um dia que eu não estava, o pessoal ficou preso lá, né? Tivemos que ir lá salvar. Então, é uma responsabilidade. E a gente tem que levar isso. Por que a gente não falta no trabalho profissional? Por que a gente não falta na escola, na faculdade, né, em outros compromissos que a gente marca? Porque a gente tem responsabilidade, a gente tem aquele compromisso. Mas por que a gente também não leva esse compromisso dentro do Espiritismo? Se a gente levar dessa forma, talvez fique mais importante, né, mais interessante. Busca pelo conhecimento incessante, né? Coloquei para a nova geração, mas acho que para todos nós.
Duvido que vocês abram aí o Evangelho, outra obra básica, e falam, nossa, eu lembrava dessa passagem, mas parecia que não era com essas palavras. Mas está um pouco diferente essa leitura hoje. Por quê? Cada leitura nova a gente aprende algo novo. A gente interpreta algo novo. Então, por isso que a busca pelo conhecimento deve ser incessante. E, por fim, a humildade. A humildade tem que sempre ser carregada e semeada dentro do nosso coração de todas as formas, porque a humildade ela é a mãe de todas as outras virtudes. Então, se a gente está aqui para aprender, né, para progredir, para chegar lá como espíritos perfeitos um dia, estamos nessa trajetória espiritual, como que a gente vai aprender todas as virtudes? Como vamos aprender a ser espíritos melhores? A gente não é nem humilde, é o início ali. Então, a humildade ela é difícil, porque ainda somos imperfeitos, ainda estamos nesse mundo com tantos obstáculos, com tantas coisas terríveis, né? Ontem a Maria Fernanda também citou algumas delas, mas a gente tem que ter essa humildade de sempre aprender e também continuar. Humildade, inclusive, nos trabalhos, né? Porque nos trabalhos a gente também vai ter várias intercorrências, pessoais ou não. Por isso, aqui eu deixo uma parte de Joana de Ângeles, um livro maravilhoso que eu gosto de usar bastante, Adolescência e Vida, onde ela vai falar que é inevitável, portanto, que o conflito de gerações, que é o resultado da imposição caprichosa de parte a parte, seja resolvido pelo intercâmbio de ideias e compreensão de necessidades reais do grupo social e do adolescente, estabelecendo-se pontos de entendimento e cooperação para que os dois extremos se acertem do objetivo, que é o auxílio recíproco. Então, Joana de Ângeles nos remonta mais uma vez a ideia desse nosso auxílio, dessa nossa união. Intercâmbio de ideias. Então, todos teremos ideias maravilhosas. Então, vamos compartilhar. Vamos auxiliar o outro nesse trabalho também. E por fim, por que fazer? A gente falou o que fazer, como fazer e por que fazer esse incentivo ao protagonismo. Uma parte agora de Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos. Recebemos os jovens de qualquer procedência por nossos próprios filhos, estimulando neles o amor ao trabalho e a iniciativa da educação. Emmanuel reforçando o estímulo mais uma vez. Jovem ao trabalho e ao estudo. Diante de todos os que começam a luta, a senha será sempre velar e compreender, a fim de que saibamos semear e construir, porque em todos os tempos onde a juventude é desamparada, a vida perece. Juventude desamparada. Então não é somente a responsabilidade do pai, da mãe, do evangelizador, de todos nós que estamos ali naquele mesmo ciclo, naquele mesmo ambiente, na mesma casa espírita. E aí, chegando já na parte final da nossa fala dessa noite, eu gostaria só de relembrar rapidamente alguns exemplos de protagonistas espíritas que a gente conheceu ao longo dos anos. Se fôssemos listar, teríamos uma lista enorme, mas separei apenas alguns para nós lembrarmos a história, para quem não conhece, conhecer um pouco. Aqui eu deixei esse cartaz também é da FEB, além de ser, né, a frase que também está na cartilha. Aqui eu achei interessante porque é um evento recente, que é a COMBRAGE, Confraternização Brasileira de Jovens Espíritas, que nós tivemos em 2019, a geral, se não me engano. Eu tive o prazer de estar, né? Essa é outra coisa. Eventos de jovens, é maravilhoso para unificar as pessoas. Eu tive a oportunidade de começar desde os 11 anos, então até hoje estou ali ajudando agora, né? Não posso ser mais participante, mas a gente está ajudando. E é maravilhoso. E é lá da foto dos primeiros congressos brasileiros de jovens, que a gente vai conhecer aqui rapidamente. Leopoldo Machado, que foi um dos responsáveis pelo esse início da juventude espírita no Brasil. Então, lá em 1948, isso,
primeiro congresso de mocidades espíritas do Brasil. Não sei se aquela foto é exatamente esse congresso, talvez seja, não me recordo. Mas desde lá, então, ele deu esse incentivo, essas ideias, né, dentre outros congressos que ele também teve a iniciativa de promover, mas o foco dele sempre foi na mocidade espírita, né, que é como a gente falava, hoje em dia a gente usa juventude espírita, antigamente a gente falava mocidade espírita. Então, o Leopoldo Machado foi um exemplo aí que iniciou esse pontapé da juventude espírita. Um outro exemplo que eu trouxe é a Anália Franco, que eu coloquei ela porque ela começou o magistério com 15 anos de idade e fez obras, né, maravilhosas, né? Sempre fico chocada. Ela construiu mais 70 escolas, 23 asilos, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres, porque ela tinha todo esse trabalho de acolhimento de mulheres na época que eram, tanto participavam, né, que eram de prostíbulos, e também essas outras mulheres rejeitadas pelos maridos, né, que engravidavam fora do casamento, enfim. Então ela acolhia muitas mulheres lá em 1800 e bolinha, orquestra, enfim. Então, para mim também é um exemplo de trabalhadora aí nas obras. Linde Vasconcelos, que foi já nosso presidente da Federação Espírita do Paraná, quando não tinha nem 25 anos de idade, né? E auxiliou muito no movimento espírita também do Paraná, até que a gente tem lá o Recanto Linde Vasconcelos, e a gente sempre relembra dele também nos nossos encontros. Também é um ótimo exemplo aí de não só obras, né, mas também de incentivo à juventude. E por fim, mas não menos importante, Divaldo Pereira Franco, que a gente tem aí um contato até hoje, que começou desde cedo também o trabalho, no bem, e com 25 anos de idade ele já criou a Mansão no Caminho. Quem não conhece, depois pesquisa, parece uma cidade dentro de Salvador, em um dos bairros mais pobres de lá, e ele auxilia mais de 3 mil crianças diariamente, tá? Então lá dentro tem um hospital, tem partos todos os dias, tem escolas, tem creche, tudo de forma gratuita, tem o centro espírita também, e tem até panificadora, que inclusive todas essas famílias levam um saquinho de pão todos os dias fresquinho, porque a maioria dessas pessoas são famílias carentes, né? Então é gigantesco. Tinha a gráfica dele lá também, agora acho que não é mais lá dentro. Então, além das obras, da palestra maravilhosa que a gente conhece, ele tem um trabalho maravilhoso. Além de ter 600 crianças registradas, né, que não tinham lá o seu registro no pai, ele registrou como pai para elas não ficarem sem a figura paterna, a sua certidão de nascimento. E 200 netos. Nesse mundo também hoje da era digital, eu coloquei alguns exemplos dos jovens pelo mundo que a gente tem hoje e que eu tive o prazer de conhecer todos esses, né? Não sei se alguém já sonha na internet, já viu alguma dessas logos. Algumas mais famosas, né? Como a Carol Oliveira, dos Meninas Espíritas, Spiritalks, que é a Ana, Coaching Espírita, que é o Júlio, pessoal lá de São Paulo, a Júlia Medeiros, aqui a Laurinha Lins, aqui o Rafael. Lá no Cantinho Espírita eles são em vários. Então tem a Sabrina, que é o que eu mais conheço, lá do Amapá, enfim. E o Visão, né? Que é o meu. Agora está um pouco parado, mas tem bastante conteúdo lá. Mas esses também são exemplos de jovens, ao meu ver, protagonistas, que já possuíam essas redes antes da pandemia e com a pandemia fomentou ainda mais, né? Então, como eu coloquei até na apresentação, através da internet a gente teve a oportunidade de estar em várias cidades, estados desse Brasil, federativas, e conhecer essas pessoas maravilhosas também que exercem trabalhos incríveis em cada uma dessas cidades, não só no virtual, claramente. Portanto, pessoal, a nossa reflexão da noite é realmente
relembrar do nosso intuito como espírita, né? A gente até selecionou a parte da missão dos espíritos do Evangelho para a leitura inicial. E lembrar do nosso dever, nosso objetivo, então, da encarnação, que é a nossa transformação moral. Só que para nós nos transformarmos, nós precisamos modificarmos primeiro internamente quem nós somos, as nossas atitudes, pensamentos, né? O que pensamos, o pensamento é vida também. E além disso, a gente tem que saber conviver com as pessoas e resolver os conflitos com essas pessoas. Porque se a gente entrar no cunho familiar, por exemplo, a gente sabe que realmente nada é por acaso. Nós estamos na família que nós precisamos estar. Muitas vezes não é a família que nós gostaríamos, ou que a gente se sente bem, ou que a gente se dá bem. Mas nós precisamos estar perto daqueles espíritos, nos reconciliar ou nos auxiliar de alguma forma, né? Alguns espíritos afins, outros nem tanto. Então, a gente tem esse propósito, a gente tem esse porquê de estarmos aqui na Terra, todos juntos, unidos, e eu acredito realmente que em cada dia da nossa jornada, ela também tem um propósito, um porquê. Então, não é por acaso que estamos hoje todos reunidos, falando, trazendo essas reflexões sobre o movimento espírita, né? Eu acho que é muito importante termos esse olhar e juntos, sempre lembrando dessa união, caminharmos e nos auxiliarmos. Então, para finalizar, deixei essa frase do reformador. Recordemos nas palavras de Jesus que a casa dividida é ruim. Todavia, ninguém pode arrebentar um feixe de varas que se agregam numa união de forças. Unificação paulatina, união imediata, trabalho incessante. Acho que essa é a reflexão que a gente deve carregar nessa nossa jornada terrena, que não é fácil, é difícil, altos e baixos. Temos dificuldades, às vezes, no lar, como eu disse, nas casas espíritas, nos nossos grupos sociais, mas sigamos firmes e fortes, lembrando do Mestre, que é o nosso guia, que sempre está conosco, porque nunca estamos sozinhos. E se a gente dá uma fraquejada, a gente faça uma prece, se reconecte com a espiritualidade amiga, com o nosso mentor espiritual e peça ajuda também para as pessoas ao nosso redor. Então, nesse momento, gostaria de pedir a todos fechar os nossos olhos. Vamos então relaxar o nosso corpo. Vamos aproveitar essa harmonia do ambiente. Mais uma vez, vamos nos conectar com a espiritualidade amiga. Agradecer a ela por sua presença, pelo seu auxílio de sempre. Que possamos pedir, primeiramente, que abençoe essa casa espírita, que todos aqui presentes, frequentadores, trabalhadores, todas aquelas pessoas que passam por aqui, mesmo que apenas uma vez, possa sentir toda essa energia, todo esse envolvimento, e possa sair daqui muito melhor do que chegamos, energizados e com a certeza de que nunca estamos sozinhos, com a certeza de que quando estudamos, quando colocamos em prática os ensinos de Cristo, estamos trabalhando pelo nosso progresso espiritual e também estamos auxiliando a todos ao nosso redor. Agradecemos a Deus pela nossa vida, por mais um dia de existência, por mais um dia de oportunidades e por estarmos hoje reunidos em seu nome, refletindo não somente sobre as suas leis divinas, mas especialmente sobre essa doutrina maravilhosa, consoladora e que nos auxilia na nossa jornada. Obrigada, Mestre Jesus,
por nos guiar, por ser nosso modelo e por deixar tantas passagens maravilhosas que nos auxiliam também no nosso dia a dia. Que tenhamos um ótimo retorno aos nossos lares, que Deus abençoe também os nossos lares, nossos familiares, nossos amores, enfim, que todos possam sentir um pouquinho dessa energia do momento e que tenhamos, por fim, uma ótima noite.